Cláudio, eu queria que você atualizasse a gente sobre o que está acontecendo com a turma lá do Congresso que está tocando uma boiada e o governo parece que está abrindo a porteira para que essa boiada passe. Como é que você está acompanhando essa situação, Cláudio? Miriam, a gente já sabia desde a eleição que este não seria um congresso fácil, né? O parlamento brasileiro ele é dominado tradicionalmente por setores bem, vamos usar aqui um eufemismo, né, conservadores, né, a tal da bancada BBB, Boi, Bala e Bíblia, a qual você se referiu, sempre teve maioria, a bancada ruralista tem maioria. Então, a agenda ambiental e social e de direitos humanos nunca foi exatamente simples no Congresso brasileiro. O que aconteceu depois dessa última eleição foi que a gente tem um predomínio maior da extrema-direita num lugar onde nós tínhamos antes apenas a direita. Então, essa extrema-direita naturalmente torna as coisas ainda mais complicadas. O que a gente não esperava ver, pelo menos não com a intensidade como a gente viu ontem, era o governo federal, um governo né, dito democrático e popular, e dito também comprometido com a pauta climática. O Lula, né, todo mundo lembra, o Lula no Egito prometendo que o combate à mudança do clima ia ter o papel mais elevado, a posição mais elevada dentro do governo, prometendo um resgate histórico da dívida que o Brasil tem com seus povos indígenas. A gente não esperava esse governo rifando essas duas áreas importantíssimas, duas áreas, diga-se, registre-se, que têm garantido o prestígio internacional do Brasil depois de uma fase de alto descrédito do Brasil no exterior. A gente não esperava ver esse governo agora, tão cedo, entregando essas duas áreas. E teve um comentário de alguém que foi muito infeliz, eu não lembro quem do governo falou isso, que foi mais ou menos assim: a gente teve que entregar aqui as agendas simbólicas para manter, digamos, as agendas do mundo real. Né? Tipo, o poder da Casa Civil, o arcabouço fiscal, quer dizer, como se em pleno 2023 ainda houvesse, de fato, uma separação entre a agenda dos sonháticos, abraçadores de árvore, duendes verdes, da Marina Silva e da Sônia Guajajara de um lado, e as reais preocupações com o desenvolvimento do país de outro. Quer dizer, é uma coisa, parece que essas pessoas não aprenderam nada em 20 anos. Te mostrar um tweet que foi publicado pela comunicação do PT do Senado. Põe na tela, por favor, Paty. Olha só, eles estão comemorando, eles falam: vitória. A comissão mista acaba de aprovar parecer favorável à MP da organização ministerial do governo Lula. Câmara dos Deputados deve votar o texto amanhã. Essa MP de reorganização do governo é a que tira a gestão das águas do Ministério do Meio Ambiente, por exemplo, não é, Cláudio? Tira a gestão das águas, tira o cadastro ambiental rural do Ministério do Meio Ambiente, e tira sistemas de informações sobre saneamento também, e como você também mencionou aqui no começo, tira a prerrogativa de demarcar terras do Ministério dos Povos Indígenas. E a devolve ao Ministério da Justiça. Então, assim, dentro da desgraça que foi esse tratoraço de ontem no Congresso, a gente ainda pode, pelo menos, ficar com um prêmio de consolação de que a demarcação de terras passou para o Flávio Dino, não passou para o Anderson Torres. Mas fica nisso, né? Todo o resto é muito ruim, porque o que você está fazendo, de fato, é dizer: olha só, nós temos ministérios classe A, que são as áreas duras, a economia, o desenvolvimento, a agricultura, etc., etc., e temos ministérios classe B,
meio ambiente, povos indígenas, talvez acabem aí metendo, sei lá, ciência e tecnologia nesse bolo em algum momento, mas isso é o esvaziamento completo daquele discurso ambientalista do Lula, que garantiu 2 bilhões dos Estados Unidos, 2 bilhões de dólares dos Estados Unidos para o Fundo Amazônia e outras atividades de conservação de floresta, 500 milhões de reais do Reino Unido também para o Fundo Amazônia, e que tem, de fato, suavizado uma oposição internacional muito forte ao Brasil, que vinha travando no governo Bolsonaro tanto investimentos quanto acordos comerciais. Então, essa desidratação dos ministérios, ela é mais grave pelo que ela representa dentro do arcabouço, né, do mapa mental do governo, em relação a setores que são absolutamente estratégicos para o Brasil e para o mundo no século XXI, do que, de fato, pela praxis cotidiana, digamos assim, da demarcação de terras. Não vai ser a coisa mais difícil do mundo para a Marina resolver o cadastro ambiental rural no Ministério da STER. Ela pode trabalhar com a ministra, que é uma colega dela, que é uma economista respeitada, progressista, decente, pode trabalhar para que haja um diálogo entre os dois ministérios nesse setor. O que não dá para deixar barato, e aí a Marina tem toda a razão do mundo de ter reclamado como ela reclamou, e nós também da sociedade civil estamos reclamando, é que, na verdade, o governo atual, que se elegeu para fazer tudo diferente do Bolsonaro, ele está adotando conformações de ministérios muito parecidas, especialmente do Ministério do Meio Ambiente, é uma conformação muito parecida com a que existia no governo Bolsonaro. E é aquela coisa, né? Você divide e pulveriza para conquistar. O primeiro ato do Bolsonaro e do Ricardo Salles em 2019 foi justamente depenar o Ministério do Meio Ambiente para poder depois operar o fechamento branco da pasta, que foi o que o Ricardo Salles fez. Eu não acho, por enquanto, que o governo Lula esteja querendo operar o fechamento branco do Ministério do Meio Ambiente, mas a sinalização para a agenda e a contradição em relação aos discursos do Lula, quando muita gente, inclusive nós, achamos que o governo finalmente tinha virado a chave, que a ficha tinha caído sobre a importância dessa área para o governo atual e para o Brasil neste século, a gente viu que não foi bem assim. Pois é um misto de pena com decepção, né? Uma coisa que eu acho que a nossa audiência também tá com essa sensação. Eu estava lendo aqui alguns comentários. Aliás, nós estamos aqui no chat com a Kelly Guimarães e com a Kelly Leão. Bem-vindas as duas aqui, que bom ter vocês aqui. A Kelly Guimarães está falando, pois só confirma que na hora da campanha se fala tudo para emocionar o povo, mas depois mudam tudo. Todo mundo festejou tanto, aquela turma toda com tanta representatividade subindo a rampa junto com o presidente, né? E hoje a gente tem essa imagem tão triste, né? Da Marina sendo agredida mesmo, né? O ministro das Minas e Energias falou, não, quem representa o meio ambiente no exterior é o presidente Lula, não é a Marina. Alguém tinha que vir a público e falar, não, peraí, a Marina é realmente uma figura da maior importância. Você pode discordar das posições políticas dela, religiosas, mas a Marina é uma figura que não tem igual, né, Cláudio? E eu tenho para mim, não é uma afirmação científica isso aqui que eu estou fazendo, mas tudo indica que teve muito de retaliação também nessa movimentação do Congresso de ontem. E de retaliação, inclusive, de setores do próprio governo que nunca gostaram muito da Marina Silva. Vem a Marina, sempre viram como uma espécie de impedimento ao liberou geral, desenvolvimentista
né, que ainda é muito forte em correntes expressivas do PT, e que dirá, né, desse combo aí de bancada ruralista e extrema-direita. Então, essa coisa da negativa para o licenciamento do Bloco 59, né, de um poço exploratório no Bloco 59, lá na Foz do Amazonas, pode ter ajudado a compor esse caldo aí que levou ao tratoraço da noite de quarta-feira no Congresso Nacional. E, de fato, a ministra do Meio Ambiente, né, por tudo que ela representa e, sobretudo, por tudo que ela fez no Ministério entre 2003 e 2008, ela é a grande fiadora dessa nova, suposta nova política brasileira de cuidado com o clima, de defesa da Amazônia, de buscar, de fato, se firmar como uma grande economia verde, como uma grande potência verde neste século, num momento em que a agenda climática, na verdade, virou prioridade número 1, número 2 e número 3 de política externa de países como os da União Europeia, grandes parceiros do Brasil, como os Estados Unidos. Então, a gente fica muito curioso para saber como é que o Lula vai arbitrar em relação, sobretudo, à Foz do Amazonas, né? A exploração de petróleo na Foz do Amazonas. A gente sabe que o presidente tem uma inclinação, né, um gosto muito antigo por petróleo, a gente sabe que tem setores do PT que acham que emprego de verdade é macacão sujo de óleo e chão de fábrica, e essa coisa toda do sindicalismo antigo e do desenvolvimentismo antigo, o petróleo é nosso, né, uma coisa muito século XX, né, mas o mundo mudou muito do último governo Lula para cá, mudou muito da descoberta do pré-sal para cá. Hoje a gente tem prazo, a gente tem uma emergência climática que nos impõe um prazo para sair dos combustíveis fósseis. E o Brasil está aparentemente querendo ser, e a gente já ouviu figuras do próprio governo dizendo isso, o Brasil vai ser o último país vendedor de petróleo do planeta. Então é uma loucura completa, né? Mais ou menos como dizer assim, nós vamos ser os últimos traficantes de escravos do planeta. Neste século, isso não faz o menor sentido, você ainda querer vender petróleo, e você ainda corre o risco de ter ativos encalhados, porque a transição, supondo que o mundo esteja falando sério a respeito de limitar o aquecimento global a 1,5 grau, essa transição não vai poder ser feita daqui a 50 anos, como alguns políticos da região norte têm dito. Essa transição é para já, ela tem que começar imediatamente, sob pena e risco da gente não ter para quem vender petróleo daqui a 20, 30 anos. Pois é, Cláudio, e quais são os próximos passos? O que a gente tem que ficar atento para acompanhar dessa agenda do Congresso? Eu estou sentindo o pessoal aqui do nosso chat super desanimado, porque dá um desânimo mesmo, né? A gente tem essa sensação de estar andando umas casinhas para trás ali no nosso tabuleiro evolutivo até. O que você falou do clima, do meio ambiente, isso dá um desânimo, mas a gente aqui no Almoço do My News quer tratar desses assuntos, que é justamente com a informação que a gente pode cobrar mais dos nossos políticos e com a discussão desses assuntos chegar a pontos que representem no mínimo um meio termo saudável para o planeta. Cláudio, eu queria que você me contasse então o que a gente tem que ficar atento, o que vai acontecer, quais são os próximos passos, né? Aprovou esse regime de urgência, isso quer dizer o quê? Vai ser votado quando? Deixa eu antes dar um passo atrás e fazer aqui um elogio ao governo atual. Gente, é importante todo mundo entender que o governo Lula tem uma vantagem imensa de não ser o governo Bolsonaro, e dois, ser um governo muito mais permeável a diálogo, muito mais permeável à imprensa, muito mais permeável à sociedade civil e à academia.
Então, não é que a gente regrediu aos tempos do bolsonarismo. Inclusive, o próprio presidente Lula, lá no Egito, ele disse para a sociedade civil: me pressionem. E é isso que a gente está fazendo. Eu acho que é isso que todo mundo precisa fazer agora. É botar pressão total em cima do governo para não deixar esses retrocessos avançarem. E para movimentar a sua base no Congresso, embora a gente saiba que base no Congresso não é exatamente algo que o Lula tenha, pelo menos não neste momento, mas o governo precisa operar muito forte para impedir coisas que são absolutamente, essas sim, são fatais para qualquer esperança de, por exemplo, controle de desmatamento, de proteção a povos indígenas, que são pautas que estão no Senado, como a lei da grilagem, a anistia à grilagem, que está em tramitação no Senado, o projeto de lei que acaba com o licenciamento ambiental no Brasil, que também está no Senado, e aí toda essa discussão sobre Foz do Amazonas, não Foz do Amazonas, vira letra morta a hora que o governo, que o Congresso permitir matar o licenciamento ambiental no país, que é basicamente o que esse projeto de lei faz. E o marco temporal, PL 490, ele está, neste momento, numa corrida contra o tempo, porque o Supremo Tribunal Federal vai decidir no próximo dia 7 sobre a constitucionalidade ou não dessa tese esdrúxula do marco temporal, que diz que indígenas que não estivessem nas suas terras produzindo em 5 de outubro de 1988 perderiam automaticamente o direito a elas. Então, isso está em análise no Supremo. O julgamento está marcado para dia 7 de junho. Então, esse julgamento ele precisa acontecer. A gente tem boas razões para achar que o Supremo deve formar maioria para derrubar a tese do marco temporal. Obviamente, não dá para prever o que vai acontecer no STF, mas há indícios de que isso possa acontecer. E o PL 490, de novo, Miriam, para mim, foi uma demonstração de força do Congresso. Por que nós vamos fazer? Porque a gente pode. E é um sinal do Arthur Lira para o Lula de que, olha, veja bem, quem manda aqui, você sabe quem é, e não é você. Então, esse projeto em particular, o 490, ele não pode ser aprovado, não pode ser levado a plenário antes do Supremo aprovar votar, julgar o marco temporal. Mas o que o governo devia fazer mesmo era operar para tirar esse negócio de pauta. Tá certo. 490 é o que dificulta a demarcação de terras, facilita a exploração econômica nos territórios indígenas.